Hoje o nosso episódio é para quem acredita na saúde mental, que não é luxo, é sobrevivência. Eu recebo uma mulher que é força silenciosa nos bastidores do cuidado. Psicóloga e mestre, ela atua diretamente na saúde mental e na educação, na avaliação psicológica e ainda carrega a coordenação de serviços fundamentais como o CAPS. Ela não é só entende de acolher vidas, ela transforma políticas públicas e articula setores inteiros para garantir que ninguém seja esquecido. Olha só, seja bem-vinda, Elisandra Pires, Elisandra Ferreira Pires, não é isso? Seja bem-vinda, minha querida. Vai ser assim um Pode Ver Mulher maravilhoso, bastante enriquecedor. Vai ser uma conversa daquelas, mulherada. Prepara o coração, prepara caderninho aí para anotar, porque tá assim bem rico esse podcast. Fala um pouquinho de você, doutora. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por esse momento, por essa oportunidade de fala, não é? Eu acredito que a gente precisa mesmo estar em espaço de fala onde as mulheres possam falar, né? Sobre o que a gente vive e do nosso trabalho também com outras mulheres, né? Então, como você falou, eu sou Elisandra, sou psicóloga, né? Sou mestre em saúde mental e transtornos aditivos. Para quem não sabe, transtornos aditivos são todos os tipos de adições ou de vícios, né? Que as pessoas ou que os seres humanos possam apresentar, onde a minha área de atuação é mais voltada para o cuidado com mulheres que têm transtornos aditivos, ou seja, o cuidado a essas mulheres, apesar do CAPS-AD atender homens e mulheres, né? Que têm dependência química, mas aí uma coisa me chamou a atenção, Lene, né? Por que, foi uma pergunta que ficou permeando a minha cabeça, por que, né, que o serviço é ofertado para homens e mulheres e por que essas mulheres não estão lá nesse espaço? Isso me chamou muita atenção e aí eu comecei a estudar sobre. E quanto mais eu estudava, mais isso me impactava. Nossa. Me impactava a nível de alma mesmo, de víscera. Se tornou assim uma coisa muito visceral para mim, né? Pesquisar sobre isso, porque pelo fato também de ser mulher, né? Apesar de não estar atravessada pela dependência química enquanto mulher, enquanto pessoa, mas estou atravessada, né? Pela dependência química no meu fazer profissional. Então, isso me impactou sobremaneira, né? E me fez pesquisar cada dia mais sobre essa temática. Ai, que legal, doutora. Você acredita que o Brasil ele tem um modelo assim de saúde mental que realmente acolhe quem mais precisa, principalmente a mulher? A gente tem as falhas, né? Sim. A gente tem um modelo de atenção psicossocial, vamos dizer assim, ou de rede de atenção psicossocial exemplar, né? Mas a gente ainda tem muitas falhas. Por que a gente tem falhas, né? Dentro do meu estudo, da minha pesquisa diária, dos contatos com outros estados e até mesmo com pesquisa de outros países, a gente tem ainda um modelo muito masculinizado de tratamento. Não é só Brasil, né? A nível mundial mesmo. Porque, por causa da questão do masculino, da soberania masculina, a gente sabe que no mundo todo, mulheres adquiriram direitos posteriores aos homens, né? Bem posterior aos homens. Então, esse fato social, educacional também, porque a gente não pode falar de masculinidade sem falar de um processo educacional ao longo de anos, né? A soberania masculina. Então, os modelos de tratamento, eles também não são diferentes. Quando você vai estudar um modelo de tratamento, você olha que ele vai olhar para aspectos gerais. Então, qual é a maioria que usa substância? Vamos falar assim, são homens. São homens. Então, se a maioria ainda são os homens, mas assim, já está começando a se aproximar o índice de mulheres e homens a ficar igual, né? Que Sério, é uma coisa né? preocupante, né? Bem preocupante. Mas ainda os modelos, eles são criados de uma forma mais masculina, ou seja, excludente às mulheres. Porque, vamos lá, vamos pensar. A gente mora num país onde as famílias são geridas por sua maioria por quem? Por mulheres. Então, se as famílias são geridas por mulheres, quem mantém a casa, quem cuida dos filhos são as mulheres. E por mais que ela tenha um parceiro, a responsabilidade dos filhos e da casa fica com elas. Com as mulheres. Então, se ela tem uma dependência química ou se ela tem um transtorno mental, né? Outro tipo de transtorno mental, como um transtorno bipolar, um transtorno de ansiedade generalizada, né? Uma esquizofrenia, ela vai ter problemas na hora de buscar atendimento, na hora de buscar o tratamento. Por quê? Porque os tratamentos, eles são o quê? São longos, né? Quando a gente fala de transtorno, a gente fala de um adoecimento para o resto da vida, é uma doença crônica, né?
Então, ela vai precisar de apoio permanente e até essas crianças crescerem, ela vai deixar essas crianças aonde? Ninguém pensou nisso. Né? A gente sabe que tem creche, mas será que tem creche suficiente para todas as crianças? Ninguém pensou no modelo de tratamento aberto, como a gente pensa numa rede de atenção psicossocial, ligada a uma creche, por exemplo, uma creche próxima daquele ambiente onde tem um CAPS, onde as mães possam deixar essas crianças. Porque quando a gente fala de CAPS, a gente fala de um tratamento de várias modalidades, que é o intensivo, o semi-intensivo e o não intensivo. O semi-intensivo, esse paciente ele vai precisar passar o dia no CAPS. Se essa mulher cuida da casa, quem vai cuidar desses filhos e dessa casa? Quem vai alimentar essas crianças? Quem vai trabalhar muitas vezes para sustentar essa criança, já que as famílias são geridas por mulheres? Então, essas perguntas, elas permeiam o meu dia a dia, não é? E assim, o que eu percebo também, e que eu não posso deixar de falar aqui, é que tem um discurso já formado em relação ao tratamento de adições para mulheres. Que as mulheres são difíceis, que as mulheres gostam de brigar, que as mulheres são diferentes dos homens, e somos mesmo, né? E a gente tem que ser tratada na nossa diferença. Sim. É por isso que existe a equidade dentro do sistema de saúde nacional, ou seja, do SUS. A equidade é o quê? Dar mais a quem precisa de mais, não é dar igual. Porque se eu for dar igual, eu vou estar lembrando que nós somos diferentes. Sim. E nós, mulheres, somos diferentes dos homens, até mesmo para usar substância. É tanto, Lene, que uma mulher, quando ela adquire o uso contínuo de substância, ela desenvolve a dependência química muito mais rápido do que o homem. Sério? Ela desenvolve o transtorno por uso de substância muito mais rápido do que no homem. Por conta das emoções? É por conta do nosso organismo mesmo, né? Homens e mulheres são diferentes em relação biológica, né? Quando a gente fala de igualdade, a gente tem que lembrar que nós somos diferentes biologicamente. A gente tem que lutar por igualdade de direito. Ou seja, se ele tem direito ao tratamento, eu também tenho. Sim. Isso aí é fato, a gente não tem que discutir. Mas dizer que o mesmo tratamento, ou seja, a mesma dosagem, o mesmo tipo de modalidade de tratamento tem que ser feito para todos nós, tá errado. Não tem que ser. Tem que ser diferente. Porque se a mulher está desenvolvendo transtorno por uso de substância mais rápido do que no homem, então vamos olhar para essa mulher. Se essa mulher gere essa casa, vamos olhar para essa mulher. E como é que faz isso? Né? Primeiro, utilizando-se das pesquisas que são feitas para criar protocolos e modelos de tratamento, que foi o que eu fiz com o livro que eu escrevi. Fala sobre o livro, doutora. Tá, vou falar como foi que ele surgiu, né? Certo. Então, dentro daquela pergunta que eu lhe falei, né, que eu disse assim, por que as mulheres não frequentam o CAPS, né? E aí, para falar do livro, eu também quero falar uma coisa muito importante, que eu não posso deixar de falar aqui. Parece que, né, aqui no estado, eu não sei se é em outros estados, mas eu posso falar daqui, porque eu sou filha daqui do Piauí, né? Você é de Teresina? Eu sou de Oeiras, Piauí, Oeiras, com muito sul do orgulho. estado. Pessoal de Oeiras. Tem Primeira várias capital. amigas lá. Primeira capital do Primeira Piauí. capital do Piauí, com muito orgulho. Eu sou oeirense, né? Mas eu moro em Teresina já há 25 anos. Sério. Então, assim, eu percebo, assim, uma certa dificuldade de você conseguir pesquisar, de você conseguir mostrar aquilo que você faz. Mas eu fui muito bem acolhida lá no Rio Grande do Sul, né? Ah, sim. Eu fiz o meu mestrado no Rio Grande do Sul, fui muito acolhida. É tanto que essa parceria dura até hoje, né? As pesquisadoras, na verdade, que são duas professoras maravilhosas, que me acolheram muito bem, né? E que também me convidaram e me convidou até hoje para escrever artigos, para escrever capítulos de livro. Além desse aqui, a gente tem um capítulo de livro escrito numa editora importantíssima para o país, que é a ArtMed. Ela que faz as grandes traduções, né? Dos livros em outra língua, e também produzem as grandes obras baseadas em evidências que nós temos aqui no nosso país. Então, esse livro foi lançado agora, no início do ano, 2025, né? É como se fosse um manual de bolso para o profissional de saúde, explicando passo a passo do tratamento para dependência química. E lá tem um capítulo falando sobre mulheres, escrito por mim e por elas duas, que é a professora Ana e a professora Joana. Ai, que legal. E aí, assim, esse livro surgiu porque a minha curiosidade, né? Sim. Em pesquisar o que acontecia, que essas mulheres não iam. Para você ter uma ideia, num universo de 20 homens... Há quanto tempo que você... Isso me despertou, eu estou há 9 anos na coordenação do CAPS, foi mais ou menos há uns 4 anos atrás. Que chamou a sua atenção. Que eu comecei a perceber aquilo. Elas iam lá, eu conversava com elas nos corredores, né? Ficava conversando lá na minha sala e ficava aquilo, o que é que acontece que você não acompanha o tratamento? O que é que acontece que você não consegue ficar aqui? E aí elas começaram a relatar, né? Dificuldade de falar sobre a vida delas na frente de um universo masculino. Sim, por conta
todo aquele preconceito da resistência. Exatamente. Você falou tudo, universo masculino. Universo masculino, né? Então é muito difícil uma mulher falar de sua dor dentro do universo masculino. Ela vai ser mais julgada ainda. Mais julgada ainda. Besteira, qual era a roupa que você estava usando, né? Mulher não pode beber, é feio mulher beber, você bebeu demais, né? Então esses julgamentos afastam as mulheres desse tipo de grupo, né? E aí a professora Anne disse assim, Elisandra, vai estudar sobre a dificuldade das mulheres em permanecerem no sistema, né, de saúde, em relação às drogas, né? Porque uma coisa que eu quero levantar aqui também, que eu não posso deixar de falar de jeito nenhum, quando a gente fala de droga, também existe um grande preconceito. A gente pensa que droga é só maconha, cocaína, crack. Não é. Zolpidem, né? Você que tá aí tomando Zolpidem, sem prescrição médica, sem orientação, é um tipo de droga, né? Se você toma clonazepam, né? Aí as famílias dos PAN, né? Clonazepam, alprazolam, sem prescrição médica, sem acompanhamento, né? Ah, fiquei nervosa, vou tomar aqui um comprimido, toma aqui. Não faça isso. Você pode se tornar uma dependente química, ou seja, uma pessoa com transtorno por uso de substância. Então, tenha muito cuidado na administração dessas medicações. Inclusive, a preocupação mundial hoje é em relação aos usos das medicações prescritas, ou seja, os psicotrópicos, que são medicações, né, como o clonazepam, o Zolpidem e outras mais. Tem também aí um nível muito alto de pessoas que estão usando Ritalina, né, para estudar, para aprender. E as mulheres também estão entrando nesse ciclo. Então, voltando aqui para a questão do livro. Aqui no livro, inclusive, eu trago falando sobre essa questão dos psicotrópicos, que as mulheres aumentaram, né, a quantidade de mulheres que usam essas substâncias e que se tornam dependentes dessas substâncias. E aí, no livro, né, era para eu escrever uma dissertação de mestrado. E assim foi feito, através da minha pesquisa. Eu encontrei muita coisa a nível mundial, pouca coisa no Brasil voltada para mulheres, né? Aqui no Brasil, eu só encontrei textos da minha própria orientadora, que é a professora Anne, que ela fez o prefácio aqui desse livro, né, ela que escreveu. E também encontrei algumas pesquisas da doutora Joana, mas também, assim, ainda timidamente, Brasil precisando estudar mais sobre mulheres, mais sobre o transtorno por uso de substância, né? Ainda mais pós-pandemia, que a gente tem aí um aumento do uso de álcool. Nós temos 46 milhões de mulheres usando álcool pós-pandemia. Pós-pandemia. Né? Então, um índice muito alto de mulheres. Cresceu muito, né? Muito, muito mesmo, né? Então, a gente tem que começar a pensar sobre isso. E foi isso que eu pensei. Eu disse, tá, eu vou fazer um texto acadêmico em cima da pesquisa que eu encontrei, mas eu não quero só isso. Eu fiquei pensando, eu preciso fazer alguma coisa que vai ser útil para os profissionais de saúde utilizarem nos serviços. E aí foi onde surgiu a ideia do manual. A minha professora disse assim, eu lembro demais, ela disse, vamos fazer um folder? Eu disse, não, folder não. Aí ela, por quê? Eu disse, porque folder as pessoas vão pegar aqui e jogam no lixo. Aí ela, pois vamos fazer um vídeo. Eu, pra quem, professora, esse vídeo? Aí ela disse, pros profissionais de saúde, professora, ninguém aguenta assistir um vídeo mais do que 3 minutos. E em 3 minutos não dá pra eu falar o que eu quero falar. O que eu encontrei nas pesquisas. Não dá pra eu fazer isso. Aí ela, o que é que tu queres? Eu disse, eu vou construir um manual. Ela, meu Deus, não dá tempo, isso é uma pesquisa de doutorado. Aí ela me desafiou, ela disse assim, você tem 4 meses para você estruturar esse manual em cima do que eu já tinha feito, né? Porque eu já tinha escrito muita coisa, né? E aí ela disse, você tem 4 meses. Em 4 meses você consegue dizer o passo a passo de como você vai fazer esse manual, de como é que você quer estruturar. Eu disse, faço. Gente, olha... Olha a determinação de uma mulher, viu? Quando a gente quer uma coisa. Quando a gente quer uma coisa, minha amiga. Mas aí, assim, foram dias e noites, né? Bem lendo. desafiador. Bem desafiador. Construindo. E tirava e botava. Ia lá no CAPS, conversava com as usuárias, que a gente chama de usuários, né? Quem usa o serviço. E conversava com elas. E conversava com os profissionais. E aí, finalizei em 3 meses. Ela me deu 4, mas em 3 meses eu fechei. Mandei pra ela e disse, olhe, veja o que é que você quer que eu mude, veja o que é que você quer. Aí ela disse, meu Deus, eu tô encantada, né? Quando ela mandou, me deu os parabéns. Aí, 3 meses 3 você meses. deu o resultado. Aí ela pediu só pra modificar algumas coisas, acrescentar umas tabelas. Aí eu fui fazendo do jeito que ela pediu. Aí eu disse, e agora, qual é o segundo passo, né? O terceiro, né? Porque eu já tinha feito a dissertação, aí tinha construído o manual. Ela disse, vê se você consegue profissionais para olharem e dar o parecer deles. Façam uma lista
do que você quer que eles analisem e pergunte se quer, faça um termo de consentimento, e foi tudo feito em cima da pesquisa científica mesmo, com o termo de consentimento, né? Tudo direitinho. E aí eu captei alguns profissionais do CAPS, ofereci, perguntei se eles queriam, eles quiseram, né? Alguns, foi um psiquiatra, um assistente social, uma enfermeira e um psicólogo. Aí eu disse, vocês podem me ajudar, dar uma olhada, eles leram, pediram para eu fazer algumas modificações, eu fiz algumas modificações, acrescentei algumas coisas, mandei de novo para ela, ela finalizou. Quando finalizou, que eu defendi o mestrado, né? Aí eu disse, professora, agora eu quero publicar isso aí em forma de livro. Ela, meu Deus, ela não se cansa. Nossa, que determinação. E aí foi feito, e foi quando surgiu o livro, né? Ai, mostra aqui, olha só, olha o livro. Tá aqui. Manual de Intervenção em Grupo, focado na abordagem do trauma dirigido a mulheres com transtorno por uso de substâncias. Olha só que interessante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha só. Olha só, mulherada. Olha só que legal. Ela fala também do trauma infantil, o que é muito importante, porque tudo começa na infância, não é? Olha só. Violência por parceiro íntimo, gente, olha. Olha a mulherada. Olha a mulherada. Como é? Esse livro aqui, viu? Depois eu vou lhe falar como foi que eu encontrei. Como foi que eu lhe encontrei. Eu vi uma entrevista sua na rádio, eu estava dirigindo. E eu ia até mudar, e eu comecei a ouvir o seu conteúdo. Meu Deus, que coisa maravilhosa. E eu achei, assim, perfeito. Eu não preciso falar com ela. Foi quando surgiu o Pode Ver Mulher. E eu disse, ela tem que ser uma das nossas convidadas, porque ela é uma pérola. Então, olha só. Muito bacana. Aí aqui tem uma coisa bem interessante que eu também não posso deixar de falar, né? Não Sim. posso perder essa oportunidade. Não fale tudo. O manual, primeiro eu vou falar do porquê manual. Porque o manual, ele descreve o passo a passo de como você tem que gerir esse grupo. O coordenador do grupo. Ah, que legal. Então, o manual tá aí. Tá aqui todo passo a passo. Gente, esse livro tá maravilhoso. Eu trago uma parte falando sobre a história, né? Sobre os percentuais em relação ao uso de drogas. Quais são as drogas que são mais usadas, né? Pelas mulheres no mundo todo. E aí depois eu vou começar a operacionalizar os grupos. Eu fiz em 8 sessões grupais com mulheres. Por que 8 sessões? Porque na ciência, na pesquisa diz que de 4 a 6 sessões, né? Já são de suma importância para despertar ou para começar a trabalhar as questões do grupo. Ou seja, aquilo que vai potencializar aquele grupo. Sim. Então, como esse aqui é voltado para trabalhar trauma, Sim. então vamos fazer em 8. Por que em 8? Porque não adianta eu fazer essa mulher identificar o trauma se no final eu não trabalhar final de ciclo de violência, porque você sabe, né? Não sei, a gente fala muito sobre violência, mulher que sofre violência, mas geralmente quem sofre violência tende a repetir a violência porque aprendeu aquilo como um modelo certo. Por exemplo, alguns pais batem nos seus filhos. Por quê? Porque eles apanharam. Não é porque o pai e a mãe deles são ruins, é porque eles aprenderam já com os avós daquela pessoa, e aí você vai perpetuando essa violência como natural e como uma forma normal de se, vamos dizer assim, se ensinar, né? E aí não adianta essa mulher identificar essa violência se ela não pode identificar modelos de como parar com esse ciclo de violência. E também ela não pode terminar esse ciclo de grupos sem saber aonde ela pode buscar ajuda. Então, o último capítulo do livro, os 2 últimos, é falando sobre quebra de ciclo de violência. E o último é falando sobre onde buscar ajuda, quando ela percebe a violência. Onde a gente pode encontrar este livro? Na atualidade, ele está sendo vendido só por mim, porque foi uma produção minha própria. Como eu lhe falei, né? Eu tive muita dificuldade, né? Sim. De encontrar alguém, alguma editora que fizesse, mas aí eu fiz por minha conta mesmo, né? Eu disse, não, eu vou publicar. E aí conversei com algumas pessoas, não consegui muita abertura, eu disse, pois vai ser por minha conta, né? Procurei uma editora, procurei um editor, e aí me acolheram e eu fiz por minha conta. Então, sou eu que estou vendendo, né? Ainda não tem nenhuma livraria. Esse outro livro que eu falei, que é da Artmed, está sendo vendido nas principais livrarias, inclusive na internet também você pode encontrar esse livro. Posteriormente, eu vou disponibilizá-lo para venda em PDF, eu já tenho o PDF dele também. Ah, entendi. Não é?
É porque nesse primeiro momento eu queria que saísse assim mesmo, impresso, Certo. porque a gente perdeu, né? Aquele assim, gosto por pegar no livro e Ai, ler. eu confesso que eu não gosto muito. Eu gosto do livro, porque Eu eu também adoro o gosto de livro. fazer umas anotações, gosto de passar ali o marca-texto. Eu gosto muito, é uma coisa muito minha. Tem pessoas que nem gostam de riscar o livro, né? Eu Sim. gosto de fazer algumas. Uma frase que me chamou a atenção, eu gosto de ir lá fazer uma chavezinha. Olha que insight legal. E esse livro aí, Mulherada, nossa, tá poderoso, viu? E, Muitas chaves virando com esse livro aí. e o bom dele, Lene, assim, falando um pouco também, né? Que foi Aham, eu que pode produzi. falar, sim, sim. O É bom dele é que ele importante. pode ser aplicado em qualquer local que trabalhe com mulheres. Por exemplo, se tem uma igreja que tem grupo de mulheres, pode aplicar, desde que a pessoa, o coordenador, se aproprie do que está aqui. Né? Porque tem o Sim. passo a passo, o primeiro grupo, o segundo grupo. E além disso, além de trabalhar os traumas, eu começo com trauma infantil, por quê? Porque as pesquisas mostraram que a maioria das mulheres que hoje são dependentes químicas, que não é um percentual pequeno, são 92% das mulheres que têm dependência química, sofreram algum tipo de trauma na vida. 92%, quase 100%, mulherada. E aí, essas mulheres que sofreram traumas, principais traumas, trauma infantil, e aí entra o quê? Violência sexual, né? Violência física, negligência na infância, né? Então, esses tipos de trauma levam as mulheres a usar substância. O segundo É uma maior fuga, é né? uma fuga. O segundo maior trauma é a violência doméstica, né? Infelizmente, ainda muitas mulheres ainda sofrem muita violência no seio doméstico, né? Ou a maioria por parceiro, né? Parceiro íntimo. Mas também essa violência pode vir de outras pessoas, irmãos, pais, né? Dentro de casa. Isso aí também leva essas mulheres a usarem substâncias. É tanto que veio à tona na pandemia a quantidade de mulheres que sofreram violência e que sofrem, né, ainda pós-pandemia, durante a pandemia, né? Isso foi sério. Isso que a doutora falou é muito sério. Isso realmente aconteceu. Tanto mulheres como crianças e também até idosos. Exatamente. Sofreram muito na pandemia porque ninguém podia sair e as pessoas com seus traumas, com suas loucuras, começaram a não descontar, vamos dizer assim, Uhum. na pessoa mais próxima, mais vulnerável, né? Exatamente. E aí eu foquei no trauma, né? Primeiro o manual, que é a descrição literal de como fazer, o passo a passo, que explica tudo pro profissional fazer no grupo. E no final de cada sessão ainda tem uma prática de mindfulness, porque eu também sou instrutora em mindfulness, mas eu tentei colocar de uma forma simples, onde você pode aplicar em você primeiro, para depois você fazer no grupo. E quando eu fui aplicar no grupo de mulheres, isso foi de uma potência. Por que que eu coloquei o mindfulness? Porque o mindfulness ele vai trabalhar foco, concentração, atenção e também regulação emocional. Se você entra em contato com uma memória traumática, é como se você estivesse revivendo o trauma naquele momento. Então, é uma dor muito grande você lembrar de tudo que você viveu. Então, para acalmar, tentar regular essas emoções pós-exposição ao grupo, né? Eu trouxe uma prática de mindfulness, explicando passo a passo de como aplicar nessas mulheres, para que elas fossem também acalmando e serenando, para elas entenderem que aquele tempo ali passou. Que agora elas têm outro momento na vida e que é hora delas tomarem essa decisão, se empoderarem desse momento, desse poder que elas têm de mudar essa situação, né? Nossa, que legal. Mudar o ciclo de violência, mudar também a situação da dependência, porque a gente que estuda sobre dependência química, a gente sabe que a dependência química, ela não é algo que se trata só com medicamento. Muitas vezes nem é o medicamento que vai tratar. É mudança de comportamento, é mudança de hábito, e tudo isso começa pela forma como eu vejo as coisas. Como é que eu estou olhando para aquilo, não é? E aí eu pensei em trazer o trauma. Por quê? Como eu já falei, o trauma, as mulheres que usam substâncias, elas apresentam como um fator, né, que leva ao uso de substância, o trauma. Então, vamos identificar esse trauma. E uma coisa que me chamou muita atenção na aplicação foi como a gente não sabe identificar que está sofrendo situação de violência. Nós não sabemos identificar, nós mulheres. Isso me chamou muita atenção. Eu até falei para minha professora, eu quero fazer outra pesquisa agora em cima sobre a dificuldade que a gente tem de identificar que a gente está sofrendo violência. Porque muitas já cresceram naquilo ali e se já se tornou normal. Nós tivemos aqui a Greta Anice, ela é educadora financeira, contadora e tal.
E ela falou muito na violência patrimonial. Sim. E eu fiquei, violência patrimonial, porque para mim era novo, já tinha ouvido falar, mas... Aí ela explicou, sim, várias mulheres, ela disse que atendeu várias mulheres que sofriam essa violência patrimonial e não se davam conta, que para ela, não, isso é normal. Pegava o seu salário, pegava a sua remuneração, entregava para o parceiro e não via mais, e para ela já era um hábito tão normal que ela ficava, nossa, eu nem sabia que eu estava passando por isso. Olha só como a gente não tem o conhecimento. E assim, as falas aqui e as atividades que são realizadas aqui nesse manual desperta para isso, para esse olhar. Eu lembro demais que quando eu estava aplicando no grupo de mulheres, teve uma que sofreu, né, violência sexual em casa, Sim. e ela não percebia como violência sexual, ela entendia como algo normal, entendeu? Uma coisa natural. E aí, fazendo o grupo, ela identificou, ela disse, meu Deus, Eu né? passei Eu passei por isso. A violência patrimonial, como você falou, não, é porque chegou ao ponto que eu estava achando que eu não conseguia cuidar do meu dinheiro. E depois, quando eu entreguei para ele, eu ficava me sentindo incapaz de gerir o meu dinheiro, como se eu fosse uma pessoa incompetente. Ou seja, as falas do abusador, né, da pessoa que abusa, da pessoa que pratica a violência, é tipo assim, você é incompetente, você não consegue, deixa que eu vou gerir seu dinheiro. E aí eu vou ser responsável pelas contas da casa. E na hora que ela pedia para comprar um batom, uma roupa, era extremamente questionada e ainda dizia assim, ela disse que ele falava assim, é por isso que você não pode ficar com seu dinheiro, que você gasta demais. Gente do céu, olha que absurdo. E é incrível como isso é tão atual, tão real. Demais, né? Tão real. Olha, gente, esse podcast tem que ser compartilhado. Tem que ser compartilhado. Mulherada, compartilhe com sua amiga, com sua prima, com sua vizinha, porque é muito atual. O que a Elisandra está trazendo aqui é muito sério, não é uma coisa distante da gente, é uma coisa que está dentro da nossa casa e a gente nem percebe o quanto isso é tão real, é tão profundo. Exatamente. E essa história das mulheres usarem substâncias para acalentar, vamos dizer assim, acalmar essa dor, esse desespero que elas trazem, não é? Ela não começou agora. Ela começou lá no século XIX, né? Quantas mulheres também, Lene, não posso deixar de falar, que usam morfina, Sim. né? Várias mulheres chegam lá no CAPS com o uso de medicações para dor e extremamente dependentes, como se não pudessem viver mais sem aquela substância, porque a dor no corpo, e aí elas trazem um diagnóstico de fibromialgia, né, que é uma dor crônica. E aí, se a gente for fazer uma pesquisa, e já tem até pesquisa falando sobre isso, mas se a gente for fazer a nível de Piauí, né, aqui, a gente vai ver também que esses diagnósticos, eles chegam também atravessados por essa dor, dessa violência. Porque eu tô aqui como mulher, você tá aí também, não é fácil ser mulher. Não. Né? E as pesquisas dizem que todas nós, todas, ou seja, isso foi uma coisa que me chamou a atenção também. Não é 52%, não é 50%. Todas nós já sofremos, pelo menos uma vez na vida, algum tipo de violência. Psicológica, Qualquer uma física. delas. Qualquer uma delas. Nossa. Né? Um assédio. Mas isso é fato, gente, isso é fato. Então, assim, lidar com esse contexto social, no nosso dia a dia, né? Na nossa... no nosso fazer também profissional, porque se você for olhar, poucas de nós ocupamos espaços de liderança, né? Como o cargo de diretor de uma empresa, gerente, supervisor, um coordenador, um diretor, né? A maioria são homens. A gente ainda ocupa mais de uma forma tímida e quando a gente ocupa, a gente é assediada. Sim. É tida como incompetente, é tida como fraca, né? É muito usar esse termo. Exatamente. Muito. É muito fraca. Nossa, isso é de uma violência. Isso machuca tanto a gente. E nós mulheres, nós fomos criadas para ter dependência emocional. Eu gosto até de dizer isso, criadas para ter dependência emocional, para desenvolver dependência emocional. Porque é tipo assim, como se eu precisasse o tempo todo, aliás, desculpa, da afirmação do outro, do olhar do outro, para eu acreditar em mim. Para eu acreditar no meu potencial, para eu acreditar que eu sou capaz de fazer aquilo, não é? Para eu desenvolver as minhas habilidades. Porque se a gente for pensar, todo ser humano, ele é capaz. Ele tem N possibilidades de se desenvolver, independente do caos que você viva, né?
E aí também eu quero deixar aqui como exemplo uma menina que participou do grupo, né? Ela foi abusada sexualmente. Essa história mexe ainda comigo muito, né? Porque foi uma história bem impactante. É tanto que ela não teve nem coragem de falar no grupo. Ela me chamou, né, no final do grupo, para me relatar, porque ela disse que estava em segurança, se sentindo segura comigo e queria me contar, me compartilhar. E aí ela falou para mim que foi abusada sexualmente pelo pai, depois o pai morreu, aí o padrasto. Nossa, mãe. E depois do padrasto, ela não aguentava mais. Aos 8 anos, ela foi viver em situação de rua. Aí, em situação de rua, ela foi pega pelo Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar fez todo aquele procedimento de acolhimento numa casa, né? E aí, até que ela começou a usar substância. Ela fugiu da casa, já maiorzinha, ela já tinha 15 anos, quando ela conseguiu fugir. E nessa fuga, ela se abrigou, né, em um espaço de uso de substância. E começou a ter contato com as substâncias, né, ali naquele momento. Engravidou, né? E aí, quando o neném nasceu, o parceiro foi pego, né? E ameaçaram ela e a criança de morte. Ela teve que dizer onde o parceiro estava. O parceiro morreu. E ela ficou sozinha com essa criança. Ela sentiu uma incapacidade tão grande de cuidar dessa criança, né? Que ela foi parar numa casa de acolhimento com a criança. E aí ela dizia assim, eu lembro demais que ao decorrer do tempo, eu sempre ficava com ela no final. E aí ela disse assim, eu gosto muito de costurar. Gosto muito de costurar. Eu não gosto de estudar porque parece que assim minha cabeça não consegue se concentrar. Aí eu disse, e se você se matriculasse num curso de costura? Porque às vezes, Lene, a gente também supervaloriza curso superior. Mas, assim, existem pessoas com habilidades belíssimas para pintura, para costura, para cozinha. Sim, por que não? Eu posso estar em qualquer espaço, desde que eu me sinta bem, que eu esteja feliz, né? E aí ela me disse que gostaria muito de costurar. Aí eu disse, você já sabe? Ela disse, não, eu fiz um curso no passado, mas assim... E aí o filho dela estava para entregar para uma casa de acolhimento para... como é que a gente chama? Adoção, né? E aí eu perguntei assim para ela, eu lembro demais. Eu disse, você quer cuidar do seu filho? Aí ela disse, quero, mas eu não me sinto capaz. Eu tenho medo de repetir toda a violência. Ela falava muito isso. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Porque ela não conheceu outra realidade. Não conheceu outra realidade. Ela não conheceu nunca o amor. E aquilo me atravessou assim de um jeito. Eu disse, gente, que dor. A dor dela era tão grande que ressoava em mim. Eu disse, eu preciso fazer alguma coisa. Porque não tem como ficar aqui só escutando essa história. Há quanto tempo isso que ela... Faz uns 3 anos. 3 anos. Foi bem no início que eu estava começando a olhar essa situação. Aí eu peguei e falei assim pra ela. Eu disse, vamos tentar? Vamos tentar? Eu fico acompanhando você, né? E aí a gente vai tentando e você vai ficando com ele aqui, né? E vai tentando cuidar dele. Qualquer dificuldade você chama a equipe vai, né? Porque a gente tem uma equipe multiprofissional lá no CAPS, psiquiatra, clínico, né? Enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional e educador físico, nutricionista, ou seja, é uma equipe toda, né, preparada para receber essas demandas, né? E aí ela ficou sendo acompanhada. Hoje eu tenho muita felicidade de dizer que ela está, assim, cuidando do filho dela, né? Glória, que ela está, assim, costurando, que ela está, assim, boa, né, mantendo a vida dela. E deu seguimento à vida dela, sabe? Mas aí eu fico o tempo todo naquele estado de alerta, né? Que outra mulher a gente vai poder fazer? Sim. Porque, e assim, quantas mulheres tem? Quantas mulheres tem, né? E aí, para trazer essa questão da quantidade, num universo de 600, a gente está hoje com, no mês, né? 646 pessoas circulando no CAPS, 642, aliás, pessoas circulando no CAPS. Em tratamento hoje, lá, nesse mês agora de junho. Qual é o CAPS? É o CAPS AD. Fica onde? Na Quitino Bocaiúva, 2978. Certo. É um espaço aberto, tratamento voluntário e é um dispositivo do SUS também. Do SUS. Do SUS. Muito bom. É gratuito o tratamento. E é em meio aberto. Você não fica internado lá, não é internação, não é? A não ser que a pessoa precise de internação, a gente encaminha, sim, para esse processo. Mas se não, se a pessoa tiver como manter as idas, né, ao CAPS, tiver como manter o tratamento, a gente assim faz. E do jeito que a pessoa precisa, de acordo com a necessidade dela, né? E aí, assim,
dentro dessa perspectiva, né, do feminino, desse meio que eu falei de 642 usuários, a gente tem só 46 mulheres. Nossa. Olha a diferença. Diferença grande. Né? É a diferença. E agora porque aumentou. O trabalho de vocês foi bem eficaz, né? E assim, a diferença é enorme, mas é bem maior do que antes. Eu Porque sei. antes a gente viu o quê? Um grupo com 20 homens, uma mulher. Aham. Ou seja, 21 pessoas num grupo, uma mulher, duas mulheres. Aí elas iam aqui na segunda, depois já não ia mais na terça, na quarta não ia mais. Entendeu? Então, elas foram buscando mais Uhum. trabalho. E elas estão buscando mais, a equipe está engajada Mais engajada. em fazer esse trabalho, em desenvolver essas atividades voltadas para essa mulher. Eles ainda estão, nós, né? Porque eu também não posso, nós estamos nesse processo ainda de educação, né? Também, para ter esse olhar mais voltado para esta mulher, para essas especificidades do feminino, né? Sim. Então, o tratamento também tem que ser voltado para o feminino. E eu tenho muita fé que um dia, assim como foi criado políticas públicas, né, Sim. para a saúde mental, eu também tenho muita fé que um dia esse modelo de tratamento voltado para a saúde mental também vai ter um específico para mulheres. Para as mulheres. É necessário isso. E a gente precisa debater isso aonde? Nas secretarias das mulheres, Sim. né? Também nas secretarias de saúde, no Ministério da Saúde, né? A nível nacional, a nível estadual e a nível municipal. A gente precisa trazer, sim, essa fala dessa necessidade desse olhar para o feminino. Porque do jeito que as coisas estão, né? A gente escuta muito isso. Do jeito que as coisas estão, né? Uhum. Do jeito que as coisas estão e do jeito que as coisas vêm caminhando, ou a gente faz isso, eu não sei o que será de nós enquanto sociedade. Como eu falei, 46 milhões de mulheres usam álcool, né? E aí, tá aumentando esse número, gente. Isso é sério. que é uma droga lícita, né? Isso. Que é vendida em qualquer lugar. Qualquer lugar. E aí a gente vai lá para as outras drogas, né? Antigamente, Muitas adolescentes entrando nesse mundo também. o início da dependência aos 16 anos. Dependência. Nós não estamos falando de uso de drogas, estamos falando de dependência. O início da dependência é aos 16 anos. De 16 a 65 anos. Então, se a gente tem início de dependência aos 16, com certeza começou a usar na infância. A infância. 8, 10 anos, né? Porque quando a pessoa vem se dar conta de que a vida está toda destruída por causa do uso da substância, há muito tempo ela já usa. É. Né? A gente sabe que existem fases. Primeiro a pessoa, não, eu não tenho problema com drogas. Sim. Eu não tenho. E quem usa álcool também vê que não usa drogas, né? Pensa, né? Que não usa drogas. E é uma droga, sim. Não aceita que tá doente. Exato. Que causa adoecimento, sim. Que prejudica, sim, muito. A né? família, prejudica ele Tudo. mesmo. Perde trabalho. Perde trabalho. Perde vínculo familiar. Perde vínculo social. Porque as pessoas não querem Não mais estar querem perto daquela mais, pessoa. Não querem. Né? E aí vai ser uma sucessão de perdas, né? Vai perdendo isso, perde aí outra coisa. E aí, daqui a pouco, quando a pessoa se dá conta, não tem quase rede de apoio, está sozinho. Muitos já estão na rua. Exatamente. E com outras doenças. Com outras Outras doenças. comorbidades, né? Que a gente sabe, problemas neurológicos, problemas gastrointestinais, cardíacos, vasculares e por aí vai, né? E a gente precisa, sim, falar sobre isso. E nas mulheres é muito mais grave quando acontece. Muito mais grave. Por isso que você está aqui. Porque quando eu vi mesmo você falando, eu disse, nossa, ela é uma mulher de potência. E o que ela traz é de muita valia para nós mulheres. Então, eu lhe agradeço demais por ter aceito esse nosso convite, viu? E assim, eu fico até emocionada, porque esses pontos que a gente fala aqui mexem muito comigo. Porque nós mulheres, muitas delas, às vezes, não têm outra opção. E como a gente falou, ela vai buscar uma fuga, ela vai buscar um apoio aonde? Nas drogas, no álcool, no cigarro, muitas vezes em outro relacionamento violento, Isso. porque ela não soube o que é o verdadeiro amor, e aí vem os filhos e passa para os filhos também essa dor de não amar, enfim, é uma sucessão de problemas, de adoecimento, e por isso que eu achei muito importante você estar aqui hoje. Eu só lhe agradeço por esse nosso bate-papo, viu? Eu que agradeço, Laine, pela oportunidade, né? E sempre que precisar, quiser que eu vá dar uma palestra em algum lugar, Sim, com mulheres. sim. Eu adoro estar perto da comunidade, das pessoas, de levar. Assim, eu acredito, Laine, que a gente não está aqui nesse mundo, a gente não vem para cá só para trabalhar. A gente veio para servir.
Para servir. E servir, já disse, servir para quê? Para alguma coisa. Então, assim, eu estou aqui para servir. Foi para isso que Deus me colocou aqui, para ajudar quem precisa. Porque, assim, se eu for lembrar da minha história e da sua, não foi fácil, né? Mas a gente está aqui. A gente está aqui. Então, se eu tô aqui, você também que está aí hoje numa situação difícil, é possível, né? De um dia você chegar também no lugar que você deseja estar. Independente do que seja, eu gosto de dizer sempre isso. Independente daquilo que você deseja para você, é possível sim. Desde que você tenha desejo de fazer e também buscar o apoio certo, né? Porque às vezes a gente pensa que está do lado certo, tendo o apoio certo, né? O apoio adequado que a gente realmente precisa. E não é. Muitas vezes aquele apoio que eu acredito que seja um apoio está me colocando para baixo, está me destruindo, está fazendo eu regredir enquanto pessoa. E a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para crescer. Para crescimento em todos os sentidos, né? Físico, mental. Eu vou separar para ser uma forma mais didática, mas aqui é tudo uma coisa só. E também espiritual. Espiritual. A gente não pode esquecer. Foi para isso também que eu coloquei o Mindfulness aqui. Para a gente entrar em contato mais com essa parte espiritual. Porque a gente pensa que espiritualidade é alguma coisa de religião. E não é. Já está comprovado aí na ciência que a espiritualidade faz parte do nosso processo de saúde. Olha só, gente. E olha o que ela está falando, é muito sério, muito sério. É. Obrigada, Então, viu? só agradecer mesmo. Ai, olha que a gente vai ter outras oportunidades de conversar e sim, quero sim uma palestra sua para muitas mulheres, não é, mulheres? Não é Dona Eliana, Dona Franciane, mulherada aí da Irmã Dulce. Será um prazer. Gente, olha, compartilha, o conteúdo tá excelente, tá muito rico. Compartilha, como eu já falei novamente, mas compartilha com as amigas, vizinho, primos, enfim, compartilha que vale muito a pena. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.